Olá pessoal da Arca do Chico, sou a Yane, veterinária. Hoje nós vamos começar um quadro novo aqui, que é o Top 5. Selecionamos 5 casos mais comuns assim da rotina, que nós vamos comentar um pouquinho para vocês. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, dar um like, comentem também bastante e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então, bora lá? Então, no número 5, nós temos algo que é bem comum da gente encontrar na clínica, que é o otohematoma. O que seria esse otohematoma? Esse otohematoma é o acúmulo de líquido, normalmente sanguinolento, na orelha externa do animal. O que acontece? Normalmente tem diversas causas, como brigas. A mais comum que a gente vê é as otites, que são as inflamações dentro do ouvido. E aí, o animal ele acaba coçando muito essa orelha e os vasinhos que tem dentro da orelha, a orelha ela é muito vascularizada, ela tem muito vaso, é muito irrigada. Então esses vasinhos acabam se rompendo e formando um acúmulo de líquido dentro da orelha do animal. Então, além da gente ter que tratar essa situação aqui, a gente também tem que avaliar o animal e ver se ele não tem uma otite que está predispondo a esse otohematoma. Como que é o tratamento? Basicamente cirúrgico, tá? Não adianta a gente puncionar, tirar esse líquido, porque às vezes acaba voltando. Então, como que a gente faz? A gente abre a orelha, tira esse líquido de dentro. Às vezes acumula umas fibrinas que dificultam a cicatrização. Então a gente tem que tirar essas fibrinas de dentro e dar vários pontinhos na orelha. A gente faz um corte, tirando esse líquido que fica acumulado lá dentro da orelha e dando os pontinhos para conseguir essa orelha cicatrizar novamente. Em alguns animais, acaba que a orelha depois ela fica fibrosa. Por exemplo, algumas raças que tem a orelhinha em pé, Yorkshire e algumas outras raças, ela pode ficar fibrosa e pode cair um pouco. Então, é comum disso acontecer. Além da gente ter que tratar essa inflamação de dentro do ouvido também. Então, não adianta só fazer o procedimento cirúrgico e depois você não tratar essa otite, porque pode ser que ele retorne esse otohematoma, tá? Bom, então esse foi o número 5. E o nosso número 4, que são as famosinhas pedras na bexiga. O que acontece? Os cálculos são formações sólidas, como se fossem pedras mesmo, que ocorrem também por diversos fatores, tá? Nutricional, às vezes um animalzinho que tem uma dieta de baixa qualidade, com muito sódio, é um animal também que bebe pouca água. É comum também alguns fatores genéticos, raças que têm muita predisposição, a mais comum é o dálmata, que também tem bastante predisposição a formações de cálculo. Por isso que é bem importante a gente sempre dar uma ração de boa qualidade para o nosso animalzinho, tanto cachorro quanto gato. Gato também tem bastante problema urinário por causa alimentar. Também tem fator genético, mas a dieta influencia bastante. Então é bem importante a gente sempre cuidar da saúde do nosso bichinho. Então, o que acontece? Acabam se formando pedras sólidas na bexiga. A bexiga ela acaba ficando bem irrigada. Normalmente qualquer órgão tem uma inflamação, algo do tipo, ele acaba aumentando a sua vascularização. Nesse caso era uma pedrinha um pouco grande, era uma cadelinha. Olha o tamanho dessa pedrinha, tá vendo? São formações sólidas que acabam se formando dentro da bexiga. Pode ocorrer de formar em outros uretra? Pode. Normalmente acaba descendo do ureter e indo parar na bexiga. E às vezes da bexiga parando na uretra. Isso tem que tomar bastante cuidado, porque pode ocorrer uma obstrução, tá? Tanto no ureter, causando uma alteração no rim, quanto na uretra, que também pode causar uma alteração no rim, e também um rompimento dessa bexiga. Então a gente tem que sempre ficar atento quando o nosso animalzinho tiver alguma dificuldade de fazer xixi, dificuldade de urinar, sangue na urina. Então a gente tem que sempre ficar bem atento.
Então, no caso dessa cachorrinha, era uma pedra, na verdade eram duas pedras. Olha o tamanho da pedra. E aí, ó, aqui depois de retirada, essa seringa, só pra gente ter um parâmetro de tamanho, né? Uma seringa de 1 ml é desse tamanho. Então, sempre ficar muito atento, sempre dar uma raçãozinha de boa qualidade pro seu animalzinho, uma ração de preferência de premium a super premium, são rações que têm uma qualidade um pouco melhor, e sempre ficar atentos aos sinais e sintomas que isso pode causar. E o nosso número 3 é algo que acontece bastante também, muito comum, a gente tem que ficar muito atento, tanto cachorro quanto gato. Nesse caso que eu vou mostrar pra vocês hoje é um gatinho, mas pode acontecer com o cachorro também, que são os famosos corpo estranho. O que é um corpo estranho? É algo que o organismo reconhece como não sendo dele, né? Às vezes o animalzinho, tanto gato quanto cachorro, fica brincando com coisa que não deve, vai lá e engole. Esse corpo estranho, ele vai poder ficar alojado no estômago, em alguma parte do intestino. Aí o animal ele não consegue defecar e ele não solta para fora, às vezes no vômito. E aquilo ali fica ali dentro do corpo do bichinho, podendo causar uma obstrução, que já é um processo depois um pouco mais grave, que quando ocorre obstruções intestinais, aquela vascularização do intestino fica comprometida. E isso pode causar necrose, que é a morte do tecido, e aí o caso fica um pouco mais grave. Dependendo da cirurgia, a gente tem que fazer remoção de um segmento de alça intestinal, que é a enterectomia. Em alguns casos, a gente só abre e retira esse corpo estranho, tá? Bom, esse que eu vou mostrar pra vocês hoje, a gente chama de corpo estranho linear, que é uma linha que o animal ingeriu. E o que ocorre, né? O animalzinho, tava ali o gatinho, que gosta de brincar com linha, né? Gosta. Sempre atentos, gente. Linha, não deixe nada que eles possam ingerir, tanto cachorro quanto gato. É mais comum em gato esse corpo estranho linear, porque o gato ele gosta de brincar lá com a lã, com a linha de costura, então tem que ficar sempre atento. Bom, então o que acontece? O gatinho, ele tá lá brincando, ele come essa linha e ela fica presa na base da língua. E aí, ela fica presa ali, o resto da linha vai passando pelo trato digestivo e vai pregueando aquilo ali, porque ela tá presa, ela não consegue se soltar. E é o que aconteceu com esse gatinho. Ele ingeriu a linha e a linha fica presa na base da língua. Sempre quando for veterinários, quando forem examinar um animalzinho, é importante sempre olhar embaixo da base da língua, principalmente gatos, ver com histórico de vômito constante, sempre olha a boca do animal, tá? É muito importante isso. Então, às vezes passa batido, né? Você não olhou a boca, aí fez medicação para vômito, o animal continua vomitando e você não sabe o que é. Aí quando você abre a boca do animal, você olha, a linha tá presa embaixo da língua, tá? Como que é feito esse procedimento? A gente não pode pegar e puxar essa linha, nunca, porque isso vai causar lesão ali na parede dos órgãos. Então, nunca façam isso, tá? Então, como que é o procedimento? A gente vai ter que anestesiar o animal, porque ele vai ter que passar por um procedimento cirúrgico para fazer essa remoção. Claro que nós temos que antes fazer um exame de imagem, né, um ultrassom, para identificar onde que tá esse corpo estranho, até onde ele tá indo, se tem alguma lesão a mais em algum órgão. Então tem que sempre avaliar. Mas anestesiou, cortou essa linha da base da língua, você vai retirando ela dos outros segmentos intestinais. Então, no caso desse gatinho, ó como que a alça intestinal, ela fica pregueada, ela fica assim, ó, parecendo uma couve-flor, assim, ó, amassadinha. Porque a linha vai puxando e ocorrem casos disso rasgar e acaba que pode ter extravasamento desse conteúdo intestinal que
é algo bem prejudicial. Pode causar uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então tem que ter bastante cuidado. É um caso bem grave, tem que ser avaliado com cautela e o tratamento também é cirúrgico. Não tem o que a gente fazer. Alguns tipos de corpos estranhos podem ser retirados por endoscopia. No caso desse, não. Tem que ser cirúrgico mesmo, tá? E esse foi o que a gente conseguiu retirar de dentro do intestino desse gatinho. E o nosso número 2, muito também presente na clínica, na rotina, é o carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular. O que é esse carcinoma? Nome feio, né? É um tipo de câncer de pele. Mais comum a gente vê, principalmente em gatos, de pele clara, branca, que tem pouca melanina, animais que ficam em exposição ao sol e ocorre esse tipo de tumor de pele. Os tumores são alterações genéticas que ocorrem nas células, fazendo com que tenha o aumento ali da produção de células e elas crescem desarranjada, causando esses tumores. Normalmente, o que a gente vê na clínica, quando o tutor chega, é que ele tem uma lesão. O mais comum da gente ver também é orelha, nariz, pode ocorrer em outras partes do corpo. É uma lesão que não cicatriza. Aí o tutor ele fica tratando essa lesão e não cicatriza. Então formam lesões ulcerativas. São lesões bem feias que a gente vê na clínica, na rotina. No caso desse gatinho, é uma lesão na orelha, bastante crosta, e aí não cicatriza aquilo, você passa qualquer tipo de medicação, não tem cicatrização. Como que trata? Cirurgia, tá? E às vezes uma eletroquimioterapia. Normalmente quando a gente retira a lesão, normalmente com uma margem cirúrgica ali, já é suficiente. E a gente sempre tem que tomar cuidado depois com o uso de protetor solar, não deixar o animalzinho ficar muito exposto ao sol, aos raios UV, né, que causam alterações nessas células, fazendo o crescimento desses tumores. Então, o diagnóstico é feito por histopatológico e a remoção cirúrgica. No caso desse gatinho, ele teve nas 2 orelhas essa lesão. Olha como é uma lesão bem feia, né? Uma lesão bem feia na orelha, fica bem ulcerado, muito feio mesmo, e não cicatriza. E aí, qual que é o procedimento? No caso dela, uma conchectomia, que é a remoção do conduto externo da orelha. Então, a gente tem que remover ali com uma margenzinha de segurança. Então, no caso dela, teve que retirar os 2 condutos externos. Então, muito cuidado com os gatinhos, cachorrinhos que têm a pele clara, não deixar ter muita exposição ao sol. Sempre também uso de protetor solar. Não é só a gente que usa protetor solar, eles também têm que usar. E o nosso número 1, que é o mais comum, quer dizer, todos são comuns, mas esse é o que a gente mais vê no dia a dia, né? São as afecções do trato reprodutivo. Que a gente mais comum vê na clínica, que são os tumores de mama, infecções como piometra, tumor de testículo. Então, o que acontece, gente? Normalmente, animais que não são castrados, ele vai ter ali a produção de hormônio constantemente, né? No caso das fêmeas, o ovário que vai produzir os hormônios, progesterona, estrógeno, prolactina. No caso dos machos, a testosterona. Também pode produzir uma pequena quantidade de hormônio feminino, no caso, predispõe a testosterona no caso do macho. E o que ocorre? Assim como outros tipos de tumores, tem diversos fatores que podem levar ao aparecimento de tumores, de câncer. Alguns fatores como genéticos, ambientais, nutricionais.
Então, são diversos fatores que podem levar ao aparecimento de tumor. Porém, existem alguns estudos que observam que quanto antes você castrar o animal, menor a chance dele ter tumor futuramente. Castrando antes do primeiro cio reduz em uma porcentagem enorme. Quando se castra depois do primeiro cio, a porcentagem ela aumenta. Então, o animal ele pode ter tumor conforme os cios vão passando. E o que acontece? Ocorrem alterações hormonais que fazem o crescimento desses tumores, tanto de mama quanto de ovário, tá? No caso das cadelas e gatas também. E aí acaba que tem desarranjo ali, as células se multiplicam desordenadamente e surgem os tumores. Mama, ovário, e o tratamento é cirurgia. Então a gente tem que fazer uma cirurgia chamada mastectomia, que é a remoção da cadeia mamária. Por que a gente tem que fazer a cirurgia na cadeia mamária toda? Porque a vascularização ali, ela é praticamente junta. Então, se eu tirar só o nódulo, podem surgir nas outras cadeias mamárias também. Então, a maioria das vezes a gente acaba fazendo essa cirurgia, que é a mastectomia total. Aí pode ser unilateral, que é de um lado só da cadeia mamária, no caso dessa cachorrinha, foi feito só de um lado, ou bilateral dos dois lados. Depende muito também, a gente tem que sempre avaliar, porque às vezes o animal ele não tem pele suficiente também, então faz de um lado, depois faz do outro. No caso das gatas, a gente opta sempre por fazer também a mastectomia total dos dois lados. Então, depende muito também do animal, do tumor, diversos fatores. Então, no caso dela, a gente removeu toda a cadeia mamária. Além de remover a cadeia mamária, a gente tem que fazer a castração também, porque os tumores, eles são hormônio dependentes. Então, se a gente não retira o fator hormonal, eles podem começar a crescer. O que é importante também a gente saber é que antes da gente fazer todo esse procedimento, tem que fazer uma série de exames pra gente ver se já não tem nenhuma metástase, que alguns tumores malignos, eles podem causar metástase, que é quando uma célula do tumor migra para órgãos ou para o pulmão, causando outros tipos de tumores. Então, sempre fazer exames pré-operatório, raio-x, ultrassom, exame de sangue, pra gente ver se tá tudo ok. Esse daqui é o tumorzinho dela, que também já tinha ulcerações, que é quando abrem buracos no tumor, causando essa irritação. Pode soltar bastante secreção também. Então a gente acaba removendo toda essa cadeia mamária. Tumor de ovário também acontece bastante. O que acontece? Mesma coisa, tumor de mama. São cânceres que podem também ter diversos fatores e acaba acometendo cadelas, gatas, que é o crescimento desordenado do ovário. No caso dessa cachorrinha, foi no direito. Acabou crescendo exageradamente e formando esse tipo de neoplasia, esse tipo de tumor. Como que a gente tem que fazer? Tem que castrar, gente. Não tem que fazer. Tem que fazer a castração. Por isso que é importante a gente fazer a castração com um animalzinho jovem, de preferência antes do primeiro cio, para evitar a chance desses tumores de mama. Então a castração ela é muito importante mesmo. Muitas pessoas ainda não têm essa consciência, mas é bem importante a gente fazer, tá? Evita muitas doenças, muitos problemas futuros, que a gente acha que é algo que é incomum, mas não é. A gente pega todos os dias na clínica, então é bem importante a gente estar ciente disso. O segundo caso, que acontece bastante também na clínica, mais comum em gatas, a gente chama de hiperplasia mamária benigna, ou hiperplasia fibroadenomatosa, ou hiperplasia mamária. É o crescimento, normalmente rápido, é muito rápido, animal novo também, uma hiperplasia da glândula mamária, causando diversos tumores que são benignos ali na região da glândula.
que acontece muitas vezes é que os tutores, eles em vez de castrar o animalzinho, ele vai lá na casa de ração e ele compra uma injeção chamada anti-cio. Aí ele vai lá e aplica na gata ou na cadela, mas esse caso é mais comum em gatas. E aí a glândula mamária cresce exageradamente, tá? E aí formam diversos nódulos enormes. No caso dessa gatinha, olha que coisa feia, gente. Uma gatinha nova de 11 meses. O que pode acontecer também, além disso, é o tutor, ele aplicou o anticoncepcional, entre aspas, e se o animal estava prenha, pode ocorrer morte dos filhotes, pode ocorrer diversos fatores ali e o animal ter outros problemas, porque normalmente os filhotes morrem, acaba causando uma infecção enorme e o animal ele tem que ser operado às pressas. Então, nunca aplique essa injeção anti-cio. Isso daí só faz mal pro animal. A gente tem que ter consciência de que a castração é a melhor saída. Olha o tamanho desses nódulos gigantes, enormes. Então, tem que fazer a remoção desses nódulos. Olha o peso, quase 1 quilo só de massa. Só de massa. Então, é muito, gente, é muito. Uma gatinha de 2 quilos e pouco, 1 quilo só de formação. Aqui, no caso dela, foi retirado os tumorzinhos benignos e olha o tamanho do corte. Olha o tanto que o animalzinho sofre, né? A segunda afecção mais comum também do trato reprodutivo nas fêmeas é a chamada piometra. O que é a piometra? É a infecção uterina, causada pelo acúmulo de pus. Também pode ocorrer acúmulo de muco, como acúmulo de sangue, mas o mais comum é a piometra. O que ocorre? Bom, essa piometra também é alteração metabólica, hormonal, ao longo dos cios. Então acaba que o útero ele acaba cria-se um ambiente propício para o crescimento bacteriano. E aí as bactérias que estão ali se alojam e fazem ali uma festinha, né? E aí acaba dando essa infecção. O que acontece? Aquilo ali é uma bactéria pura. Pus, é pus. A chance desse útero romper, causando uma sepse, uma infecção generalizada e o animal virar óbito é grande. Então acaba-se acumulando, olha o tamanho desse útero. O útero, gente, normal é do tamanhozinho de um dedinho. Ele é bem fininho. Claro que depende do tamanho do animal, às vezes é um pouquinho maior, mas ele é bem fino. Olha o tamanho desse útero. Olha a quantidade de pus que tinha dentro desse útero. E aí o animal ele tem que ser submetido a uma cirurgia de emergência, porque aquilo ali se romper, vai extravasar líquido e o animal vai virar óbito por conta dessa inflamação e infecção. Agora eu vou falar um pouquinho dos machos. Os machos também têm tumor de testículo. As pessoas normalmente não querem castrar, mas é macho, não vou castrar. Mas tem que castrar. Também tem tumor de testículo, também tem aumento de próstata, que também é hiperplasia prostática, normalmente benigna, mas também pode causar bastante problema para o animal. Tumor de testículo, então também é muito importante fazer a castração do macho, tá? Olha a diferença de um testículo pro outro. Esse é o testículo que tá com tumor e esse é o que tá normal. Na verdade ele não tá tão normal, ele também tava com alteração, mas já dá pra perceber a diferença. Isso também causa bastante problema no animalzinho. Então, como eu disse, o aumento da próstata, aí o animal ele não consegue defecar, não consegue urinar, tem dor. Então, é sempre importante castrar os machos também, para não ter esse tipo de tumor de testículo e nem esse aumento de próstata. Esse foi o Top 5. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ative as notificações, compartilhem com seus amigos, comentem bastante, segue a gente no Instagram, dá um like
e até a próxima, pessoal!